Oi, eu me chamo Maria Guadalupe, sou acadêmica de Medicina da UFAL Campus Arapiraca, da turma 2020.1. O tema que eu escolhi para falar nesse vídeo tem como título Assistência médica na morte é um direito? Esse resumo foi escrito por Alan Estrom em dezembro de 2019. Entre os motivos pelos quais eu escolhi esse tema é porque no livro Ética para os Futuros Médicos, ele relata que tanto em escolas médicas públicas quanto privadas, temas como a morte, eutanásia e afins ocupam posições relevantes nas discussões acerca da bioética. Além disso, é um tema que eu particularmente também acho bastante interessante. No resumo em si, o Alan relata uma conversa que ele teve com Richard Guthrie, que ele é presidente da Comissão de Saúde do Estado de Nova York. E aí, nessa conversa, ele relata suas angústias acerca da morte assistida. Os defensores da morte assistida alegam que nos estados em que ela é legalizada, poucas são as pessoas que se valem dessa forma de morte. E aí ele pergunta, se poucas são as pessoas que se valem, por que assumir o risco de legalizar? É muito interessante porque nesse próprio resumo ele traz vários dados, inclusive de jornais famosos nos Estados Unidos, em que afirmam que há um certo limiar muito curto entre o suicídio assistido e o próprio suicídio, né? Por quê? Porque estudos apontam que pessoas que perderam seus entes queridos por suicídio têm muito mais chance de também cometerem suicídio. Por várias questões, entre elas porque acabam se espelhando. É meio que aquela história, né? Se fulano, que eu tanto amo, encontrou tal solução para a sua dor, para o seu sofrimento, então eu acabo me espelhando nele e fazendo a mesma coisa. O que acontece? Além disso, além de vários estudos que ele traz, ele também faz várias indagações para que a morte assistida não seja legalizada. Porque, por mais que seja algo não tão comum, não tão frequente nos estados, ele afirma que a legalização ela muda completamente a relação médico-paciente. Até porque o paciente passa a saber que morrer assistido é uma opção. Então isso modifica completamente a sua visão, tanto da sua própria vida, quanto da sua saúde em si. O que acontece? É interessante a gente destacar que no Brasil o suicídio assistido é crime. É um crime que pode dar de 2 a 4 anos de prisão, caso o suicídio seja consumado, e de 1 a 3 anos, caso haja tentativa e uma lesão corporal grave. Então não é uma opção no Brasil, né? Porque o que acontece nos Estados Unidos, como a gente sabe, os estados têm uma certa independência quanto a algumas questões. No Brasil, a gente, como um todo, não é um assunto que pode ser legalizado, não é um assunto legalizado, na verdade, e é isso que ocorre. Além disso, outra coisa que eu acho bastante relevante que seja colocada em pauta são algumas diferenciações entre os termos. Porque quando a gente fala de morte, de eutanásia, muita gente acaba generalizando, né? Acredita que todos os termos querem dizer essa questão do suicídio assistido, da morte assistida, mas não. Por exemplo, a eutanásia sim, é a morte assistida, né, de forma legalizada, nos lugares em que ela é praticada,
e feita através de um médico, assistida pelo médico. Geralmente, nos lugares em que isso acontece, tem-se feito, o médico prescreve um coquetel de remédios, e aí essa pessoa, ao ingeri-lo, acaba morrendo. Tem o seu fim, a morte. Mas tem outros termos também em que são bastante importantes para o tema e muita gente não conhece, como a distanásia. A distanásia não necessariamente é o contrário da eutanásia, mas enquanto a eutanásia encurta, a distanásia prolonga. A distanásia é o prolongamento da vida do paciente, o paciente incurável, né? Além do natural. É o prolongamento por meios artificiais, por intubação ou outros meios, que não os naturais. Além desses dois termos, outro termo bastante interessante é a ortotanásia. Na ortotanásia, muitas vezes as pessoas colocam que é uma morte bela. Por quê? Porque é uma morte que segue o curso natural. É uma morte em que nem se adianta, nem se prolonga. É de acordo com a naturalidade daquela pessoa. O que acontece numa ortotanásia? Os médicos assistem, né, tal paciente, mas apenas por meio de medidas que o proporcionem um bem-estar, mas que não interfira diretamente naquele curso da doença. Nesse aspecto da ortotanásia, um tema bastante interessante e que ainda vem ganhando espaço no Brasil é a questão dos cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? São cuidados para com doentes incuráveis, aqueles que não têm mais perspectivas de curas, né? Que visam assisti-lo até o momento da sua morte. Mas aí muita gente pensa, porque os cuidados paliativos são só para, sei lá, os últimos dias daquele paciente ou as últimas horas. Também é para os últimos dias, para as últimas horas. Mas muitas pessoas que são assistidas pelos cuidados paliativos passam anos sendo assistidos, desde que tenham a comprovação de uma doença incurável, né, que não tem perspectiva de cura. A Organização Mundial da Saúde, em 2002, definiu cuidados paliativos. E ela diz assim: cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, não é apenas um médico, é uma equipe multiprofissional, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. O tema cuidados paliativos é um tema que desperta muito a minha atenção, porque é um tema que consegue ver o paciente além da sua doença, né? Ele não vê apenas a doença, mas ele vê o paciente, o ser, porque ele consegue assistir, independente da cura, que já é algo descartado, né, nesses quesitos, nesse estágio, mas ele promove um bem-estar psíquico, social. Entra aqui questões como a religiosidade, as crenças, o que aquela pessoa deseja. Tem as diretrizes antecipadas de vontade, que é um documento em que aquela pessoa consegue declarar aquilo que deseja no seu pós-morte. Então, tem toda uma estrutura para poder esperar essa morte, né? Para poder fazer com que não a morte, não apenas a morte, mas a vida daquele paciente seja significativa. E que ele tenha consciência da sua terminalidade, que ele tenha consciência do seu tempo de vida, que ele consiga aproveitar de uma forma plena. Nesse aspecto, encerrando, acho que talvez eu devo ter me estendido até mais do que deveria, mas encerrando meu vídeo, eu acho bastante importante também a gente citar a escritora brasileira e médica, ela é médica geriatra, especialista em cuidados paliativos, que é Ana Cláudia Quintana. Ela escreveu 2 livros interessantíssimos,
acerca do tema, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer. Nesses livros, ela traz uma perspectiva totalmente diferente de várias outras, não só acerca de cuidados paliativos ou acerca de temas tristes, né, que a gente associa geralmente à morte, à tristeza, à dor, mas também acerca de uma perspectiva de vida, de consciência de terminalidade, mas principalmente de consciência de vida. Então, são livros incríveis e que trazem uma abordagem muito interessante acerca do assunto. Obrigada, e é isso.